Olá, boa noite. A partir de hoje a gente vai começar a gravar alguns vídeos abordando as crises políticas e as condições históricas sobre as quais os presidentes da República não encerraram seus mandatos no Brasil. Hoje a gente vai começar a falar sobre o primeiro presidente da República, Deodoro da Fonseca, que não encerrou seu mandato. Bom, primeiro, não dá para a gente abordar aqui o que a historiografia, em larga medida, já tem estudado, que é a crise do Império e a proclamação da República. Pelo menos a gente tem que mencionar que a República Brasileira ela surge em uma articulação por dois setores hegemônicos. A burguesia cafeicultora de São Paulo e Minas Gerais, sobretudo ali no eixo do atual Sudeste, em articulação com o exército brasileiro que tinha saído fortalecido com a vitória da Guerra do Paraguai. Pois bem, então, o 15 de novembro de 1889, ele não se constituía como um momento de consolidação da República Brasileira, né? Era um momento de crise política. A República ela nasce e vai se constituindo diante de momentos de indefinições, de incertezas, né, e de muita divergência, né? Divergências não só entre os republicanos de um lado, alçados ao poder, e os monarquistas do outro, depostos, com a família real tendo que sair do Brasil depois do 15 de novembro, não, né, os conflitos não eram só entre monarquistas de um lado e republicanos do outro, mas dentro do próprio Partido Republicano e dentro do próprio movimento republicano havia clivagens, divergências, diferenças ideológicas de fundo em torno de que projeto de república eles defendiam para o Brasil, né? Grosso modo, você tem aquilo que a gente chama de o deodorismo, que era principalmente setores ligados à alta cúpula do exército brasileiro em torno do Marechal Deodoro da Fonseca, mas que não tinha um projeto de república definido para o Brasil. Era mais um projeto corporativista de espaço e de participação política do exército brasileiro. Você tinha um outro grupo que nós chamamos de positivistas, em torno da liderança do republicano Benjamin Constant. Eles defendiam um modelo que nós chamamos de república sociocrática ou positivista, baseada no modelo do positivismo francês, do Auguste Comte, né? Uma república com poderes centralizados na mão do presidente, né? Uma ditadura dos grandes intelectuais, dos grandes cientistas, dos homens da razão e da ciência, né? E do outro lado você tinha um movimento jacobino popular que lutava por um certo grau de levar adiante a República Brasileira no sentido de incorporar demandas populares, muito inspirado no jacobinismo da Revolução Francesa. E, por fim, você tinha aquele grupo forte do ponto de vista de uma fração de classe social bastante forte economicamente naquele momento, que eram os barões de café de São Paulo, e que tinha um outro projeto de república que era baseada no modelo liberal federalista da República Estadunidense. Então, como a gente pode perceber, o movimento republicano e o Partido Republicano, ele não tinha uma homogeneidade, ele não tinha um grau de coesão, né? Eles tinham muitas divergências ideológicas e de projetos de república para o Brasil, né? Sobre isso, eu recomendo a leitura, inclusive, de um romance maravilhoso do Machado de Assis, Esaú e Jacó, onde ele aborda justamente do ponto de vista da literatura, mas ele traça esse momento de incertezas, de indefinições e de crises ali na transição do Império para a República. Bom, posto isso, o que a gente precisa apontar é que, num primeiro momento, quem consegue ficar no cargo de presidente da República, por ter liderado o golpe que depois a monarquia, foi o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Num primeiro momento, eu fiz aqui algumas anotações só para situar a cronologia, né? Nós temos o 15 de novembro de 1889, que é a deposição da família real para o Brasil.
O Marechal Deodoro da Fonseca, que inclusive era bastante acusado de ser monarquista, mais do que republicano, ele não era um republicano histórico, da época da fundação do partido e do Manifesto de 1870, né? Mas a articulação dos fazendeiros de café com o exército foi via várias reuniões feitas na casa do Marechal Deodoro da Fonseca para liderar a quartelada, o movimento de deposição do ministério e depois da própria monarquia. O Deodoro da Fonseca ele é alçado à condição de presidente da República como chefe de um governo provisório em setembro de 1890, praticamente ali um ano já de República. Acontecem as eleições para o Congresso Nacional Constituinte, que vai elaborar a segunda Constituição brasileira, que ela vai ser publicada em fevereiro de 1891, a Constituição de 1891, e que a Constituição de 1891 ela vai eleger, aliás, a Constituição não, os constituintes vão eleger o Deodoro da Fonseca, agora sim como presidente eleito pelo voto indireto, né? Após o momento da Constituinte, as eleições constituintes para elaborar a Constituição e, no mesmo momento, os deputados e senadores, escolheram pela via indireta o Marechal Deodoro da Fonseca. Portanto, ele fica 8 meses no cargo. Você poderia dizer, sim, mas Deodoro da Fonseca ficou entre 1889 a 1891, não seriam 2 anos? Sim, mas desses praticamente 2 anos, uma parte, ele era presidente como chefe de um governo provisório ainda não eleito. Ele só vai passar a ser eleito em fevereiro de 1891, quando ele é eleito indiretamente. E aí ele renuncia em novembro do mesmo ano. São 8 meses de governo indireto e constitucional. Durante esse período, né, e já antes, o que nós vamos ter são essas constantes desavenças, esses constantes conflitos e atritos entre eles, principalmente entre o chefe do Poder Executivo, a autoridade militar do Exército Brasileiro, porque a nossa República, nesse momento, ela é considerada a República da Espada, são os militares que estão no cargo de chefe de Estado e de chefe do governo brasileiro, né? E vão ter várias desavenças, vários conflitos, justamente entre o chefe do Executivo, que era o militar, o Marechal, e o Congresso Nacional. E boa parte do Congresso Nacional, a maioria civis, a grande parte representante dos interesses da aristocracia agrária brasileira. Então, vai tendo essa desavença muito grande entre o executivo e o legislativo, esse conflito de poderes, que não é apenas um conflito político em si, mas representam e expressam conflitos ideológicos de classe, né, e de projetos de república que são diferentes. Esses conflitos, essas desavenças, elas vão evoluindo para um impasse político no qual o Deodoro da Fonseca começa a perder a sua legitimidade de governança. E aí são 8 meses de várias discussões, de atritos e de demissões de ministros, de várias trocas de ministros, né? De modo que o Deodoro da Fonseca assumiu o cargo com um grau de autoritarismo que fazia lembrar muito o outro velho, que seria o Pedro II. Portanto, a República estava no momento em que o chefe, que se colocava como um regime político diferente da monarquia, a res pública, na verdade ele era uma continuidade no grau do autoritarismo expresso no poder no poder que os deodoristas concentravam na mão do Deodoro, né? Então era um autoritarismo muito parecido e que lembrava o trono, né? A crise final
e vai evoluindo, é quando Deodoro chama o Barão de Lucena para compor o ministério dele. O Barão de Lucena era um fiel servidor da monarquia. Aí, quando Deodoro convoca um monarquista, o Barão de Lucena, para compor o ministério, os republicanos históricos, os republicanos paulistas, os cafeicultores, principalmente, né, eles começam a não concordar mesmo com essa linha e principalmente a não concordar com a linha de um militar governando os civis e os interesses das classes, né, que são, principalmente nesse momento, como eu já falei, a fração dos cafeicultores paulistas e mineiros. Também havia muita ameaça à imprensa, quando a imprensa de oposição divulgava criticamente atos contra o governo Deodoro, havia muita ameaça à liberdade de expressão e da imprensa, né? E o Deodoro da Fonseca ele foi realmente perdendo a base de apoio que ele tinha, principalmente, como eu já falei, no Congresso Nacional, que expressava ali a maioria das frações de classe dominante que tinha liderado o projeto de proclamação da República. Sem a base de apoio que ele vai perdendo nesse conflito com o Congresso Nacional, o que é que ele faz? Ele fecha o Congresso Nacional e decreta estado de sítio. Portanto, é nesse momento que vai haver bastante resistência, muita pressão, quando ele fecha o Congresso Nacional e ele decreta o estado de sítio, a resistência à pressão de vários setores da sociedade será tamanha que o Deodoro da Fonseca não consegue mais ter a legitimidade para a continuidade no cargo. Daí, no dia 23 de novembro de 1891, ele renuncia ao cargo de presidente da República. E aí assume o vice-presidente, outro marechal, também de Alagoas, Floriano Peixoto. A crise política não se encerrou com a queda do Deodoro. Pelo contrário, a crise política continuou, inclusive o governo Floriano tendo que enfrentar dois movimentos, duas revoltas, a revolta da Armada da Marinha no Rio de Janeiro e ter que entrar num conflito intra-oligárquico no Rio Grande do Sul, chamada de Revolução Federalista. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? Nesse momento, o que a gente pode assinalar é justamente que o primeiro presidente da República não conclui o mandato. A República nasce sob o signo da crise política, de modo que não será a renúncia do Deodoro que vai resolver essa crise política durante o governo Floriano. Vai continuar até o terceiro presidente da República, Prudente de Moraes, um cafeicultor paulista, hegemonizar um projeto de república brasileira liberal oligárquica.